Olá, tudo bem? Esse é mais um debate proposto pela plataforma de curso Ideia Criativa Curso aqui da página Serviço Social Brasil. E obviamente que esse debate está voltado para o exercício profissional do assistente social. E nesse debate nós vamos falar sobre a fenomenologia no serviço social. É importante que todo assistente social saiba que a gênese do serviço social tem por princípio fundante aproximadamente 4 correntes teóricas, sendo que 3 dessas são citadas pela maioria dos escritores, mas eu compreendo que existe uma outra além dessas 3. E elas são, a citada pela maioria dos escritores e autores é o positivismo, de Augusto Comte, a fenomenologia de Husserl, que é o que nós vamos debater nesse vídeo, e o marxismo, de Karl Marx, que é também conhecido como materialismo histórico dialético. E a outra, que seria a quarta, que a primeira de todas, da base fundante, é o tomismo, baseado nos escritos de São Tomás de Aquino, um dominiciano. Dentro do aspecto da fenomenologia, é importante compreender que os princípios fundantes da fenomenologia se dividem em 2 ramos: a fenomenologia eidética e a fenomenologia transcendental. Todas elas são defendidas por Husserl, mas a transcendental tem muitos outros defensores, enquanto a fenomenologia eidética ela tem os seus princípios na filosofia e na análise prática, técnica, filosófica de todo o seu arcabouço teórico, enquanto que a fenomenologia transcendental vai buscar os seus princípios de defesa e o seu entendimento nas crenças, na religião, na teologia e nos pensamentos de fé. Então, a fenomenologia começa defendendo o princípio sem abordar conflitos de classes nem mudanças estruturais, de acordo com Trivinos, 1987, página 47. Ela não introduz transformação à realidade, ela é conservadora, não aborda a historicidade dos fenômenos, mas ela tem um mérito. E o grande mérito da fenomenologia é o de ter questionado os conhecimentos do positivismo, elevando a importância do sujeito no processo de construção de conhecimento. Ela trouxe o princípio do debate, ainda não era o debate dialético, mas já era um princípio da pessoa, diálogo, transformação social. Então ela já foi uma evolução do positivismo. Ela trouxe um conhecimento mais técnico, mais científico, mais fundamentado. Alguns escritores vão dizer que a fenomenologia no serviço social nada mais é do que os aspectos filosóficos da profissão. Seria essa uma opinião muito fechada, reduzindo os aspectos filosóficos do serviço social apenas à fenomenologia, o que não é o caso. O serviço social vai bem mais além, é bem mais amplo, bem mais profundo, o seu aporte teórico é muito mais estruturado, compreende muitos outros aspectos, tanto da filosofia quanto de outras ciências. Então a fenomenologia também vai trazer modelos condicionantes fechados. A vertente inspirada na fenomenologia, que emerge como uma metodologia dialógica, apropriando-se da visão de pessoa e comunidade, de acordo com Monnier, 1936, ela dirige-se ao vivido humano, aos sujeitos em suas vivências, colocando para o serviço social a tarefa de auxiliar na abertura desse sujeito existente, singular, em relação aos outros no mundo de pessoas. Então nós vamos entender aqui aquele caso já bem conhecido nas nossas aulas: caso, grupo, comunidade. O sujeito individual, o sujeito em grupo e o sujeito comunidade. Então, o que é que nós vamos defender hoje? Dentro da compreensão, da construção do processo teórico, instrumental, operativo, metodológico e científico do serviço social, existem essas 3 correntes. O positivismo já foi quase totalmente superado pela evolução própria da ciência. O tomismo já foi totalmente superado, ou quase totalmente superado, pela evolução da ciência, mas a fenomenologia ainda continua em utilização. Não pode se negar totalmente a fenomenologia como um princípio científico. Muitos dos seus pontos já foram superados pelo materialismo dialético e muitos de seus pontos ainda continuam sendo válidos para observação. É importante que o assistente social, o profissional,
em exercício, ou aquele que está estudando, busque apreender e compreender de forma bem clara e bem fundamentada a diferença entre a fenomenologia, o positivismo, o marxismo, o tomismo, e onde elas se cruzam, onde elas se encontram, onde existem pontos comuns. A fenomenologia é aquela que mais tem ponto comum, não são muitos, mas que tem pontos comuns com o marxismo. O positivismo não tem praticamente nenhum ponto comum, e o tomismo muito menos ainda. Mas a fenomenologia ainda tem alguns pontos comuns com o materialismo histórico e dialético. A maioria já foi superada pela nova construção das vertentes teóricas do marxismo. Então, essa vivência na abertura do sujeito singular traz uma tendência que no serviço social brasileiro vai priorizar as concepções de pessoa, diálogo e transformação social do sujeito, que é analisado por Neto no seu livro, em 1994, página 201, como uma forma de restauração. Neto vai dizer que é uma forma de reatualização do conservadorismo presente no pensamento inicial da profissão, ou seja, retomar a fenomenologia, segundo a interpretação teórica de José Paulo Neto, é tentar reatualizar, resgatar ferramentas, instrumentos e metodologias e teorias lá do conservadorismo para aplicar no serviço social contemporâneo. Essa é a análise de Neto. Alguns escritores vão divergir. Termos como psicologização, atendimento psicossocial, que faz parte do entendimento do serviço social fenomenológico, ainda estão presentes no serviço social marxista, presente na discussão teórica contemporânea. E muitos outros princípios de caso, comunidade, atendimento, realidade, cotidiano, intencionalidade, essência, ainda estão presentes no debate. Então nós vamos, dentro desse debate que nós estamos propondo aqui, nós vamos tentar caminhar dentro dos princípios para tentar localizar onde ainda se manifestam esses pontos teóricos da fenomenologia no serviço social contemporâneo. Então a fenomenologia ela vai dar ênfase no mundo da vida cotidiana, que eu já disse, o cotidiano, volta ao mundo da vida no confronto com o mundo dos valores. Husserl, que foi o fundador da fenomenologia moderna, que é um braço da filosofia, ele foi escritor e foi um filósofo também de grande influência sobre também o existencialismo e as ciências sociais. Então, no caso, ele aplicou dentro das ciências sociais, não propriamente dita ao serviço social, mas mais para sociologia, mas o serviço social acabou agregando seus princípios filosóficos e científicos para explicar alguns dos eventos, fenômenos e contradições da realidade social no exercício profissional de 1960 e 1970. Então a fenomenologia tem como objeto de estudo as coisas como se apresentam na experiência, na consciência, buscando seus verdadeiros significados, aquilo que trocando em miúdos se chama essência. Então a fenomenologia procura desvendar aquilo que é visível, que está diante dos olhos. Ela descreve o fenômeno sem, contudo, criar uma interpretação para ele, sem ao menos criar uma ideia de intervenção. O fenômeno integra a consciência e a realidade dentro da fenomenologia. O fenômeno é parte da consciência. Ou seja, em outras palavras, a fenomenologia não entende que o sujeito seja possível que o sujeito desenvolva algo que não esteja dentro da sua consciência. Trocando em miúdo, sem ter a direta intenção, a fenomenologia nega o princípio da alienação. Ou seja, ela diz que o sujeito é responsável por sua alienação. Para chegar no fenômeno, deve-se observar como o indivíduo o percebe, o experimenta e o constrói, dentro de um princípio empirista, mas negando o empirismo, porque aquilo que se observa e que se percebe não deixa de ser empirismo. Contudo, a fenomenologia vai dizer que superou o empirismo, explicado tal como é explicado no positivismo, mas retoma na prática da observação, dentro da construção do aporte teórico fenomenológico. Então ela vai utilizar como método a abertura para compreender o fenômeno a partir dos significados e vivências atribuídos pelo sujeito. Ela vai fazer uma análise dos fenômenos subjetivos. O que tem importância é a experiência vivida no cotidiano. Aquilo que vai para além disso, o que traz uma explicação que está depois das entrelinhas da realidade social, não tem importância para a fenomenologia. O quadro histórico social da construção daquela alienação, da construção daquela expressão
da questão social presente naquele indivíduo não tem importância. O porquê, de onde veio, para que veio, que resposta eu posso dar, não tem importância. Basta apenas que eu chegue até o usuário e diga para ele o que está acontecendo com a vida dele, dentro do debate epistemológico, dentro da construção do diálogo e da transformação social. Então não existe a preocupação dentro do princípio fenomenológico de encontrar uma solução, de explicar o motivo, apenas relatar, apenas explicar o porquê existe. Não existe esse entendimento, essa preocupação. Ou seja, volta-se à análise dos relatos e à descrição dos sujeitos que vivenciam o fenômeno em questão. Basta descrever: você é pobre porque você é pobre. Acabou. Não existe a intenção de compreender os fundamentos históricos daquele movimento, daquela expressão, daquele fenômeno em si. Então o fenômeno tem um lado externo, objetivo e observável, isso de acordo com o método da fenomenologia. Comportamentos e valores, lados internos, subjetivo, as emoções, pensamentos, sensações, emoções e significados. Toda essa explicação que eu estou oferecendo aqui nesse vídeo tem relação com o aporte teórico do serviço social. Se um filósofo, um economista fizer uma abordagem da fenomenologia para explicar esses mesmos traços, obviamente que ele vai explicar com uma opinião diferenciada, baseado nos pensamentos conservadores. Então a explicação será totalmente diferente. Nós trabalhamos com as políticas sociais e o objetivo do serviço social é o materialismo histórico dialético, porque ele compreende o sujeito em todas as suas dimensões: o quadro histórico, de onde veio, por que veio, onde está, para onde pretende ir, as razões da existência da alienação, das expressões da questão social, da acumulação do capital, da burguesia, até voltando bem no passado, o feudalismo, hoje como se aplica o balanço de mercado, a economia, o Estado, os valores estatais, os valores políticos, os direitos construídos dentro das políticas públicas. Então o materialismo ele vai muito mais além de apenas relatar o que acontece. É uma investigação profunda para o entendimento e a descoberta de uma solução ou de um possível projeto de intervenção. É uma apreensão do fenômeno de segunda mão por meio do relato do sujeito e não por meio do estudo do território do sujeito. Então a apreensão desse fenômeno aí, de acordo com a fenomenologia, o relato do sujeito é que vai construir o aporte teórico do desenvolvimento profissional. Enquanto que hoje, no serviço social contemporâneo, é responsabilidade, é obrigação do assistente social conhecer o território, conhecer a família, conhecer o Estado, conhecer as políticas de direito, conhecer amplamente todo o quadro histórico e material que envolve aquela expressão da questão social relacionada àquele sujeito, e não apenas o relato do sujeito. O relato do sujeito não é desprezado, mas não é mais o único material de construção do projeto de intervenção ou de toda a construção do projeto ético-político do profissional. Então, descobrir os sentidos menos aparentes relacionados com as sensações, a essência que está relacionada com o usuário. A redução fenomenológica visa a maior aproximação possível da essência dos fenômenos investigados na apreensão da parcela invariável da experiência comum, a experiência vivida por todos, comum a todos. Trocando em miúdos, isso quer dizer que se eu conseguir me aproximar da essência dos fenômenos investigados, isso de forma individual, então eu vou encontrar uma solução para aquilo, juntamente com o próprio usuário daquela política pública. Então a fenomenologia apresenta uma crítica radical ao objetivismo da ciência e propõe a subjetividade como fundante do sentido. Ou seja, a parte objetiva da ciência em encontrar uma solução nega esse princípio, ainda que esse seja um princípio necessário, e aplica um segundo princípio, que é o princípio da subjetividade como fundante do sentido. Em outras palavras, hoje nós não negamos o objetivismo da ciência, pelo contrário, a ciência tem um objetivo claro no qual se pretende chegar, mas também não negamos a participação direta do usuário, do cliente, como era usado naquele tempo, do demandante daquela política pública, dentro do princípio científico. Ele é participante direto da ação.
Na construção da emancipação do indivíduo, o assistente social não é obrigado, não tem o dever, nem a obrigação e nem deve ser responsável totalmente responsável pela emancipação do indivíduo, nem o indivíduo é totalmente responsável por sua própria emancipação. É um trabalho conjunto entre o exercício da profissão e o usuário daquela política para encontrar caminhos emancipatórios dentro de um diálogo de construção de pensamento, de encontrada de solução, de abrir, usando um português bem simplório, abrir caminhos que levem ao entendimento da sua alienação, ao entendimento da negação do seu direito, da sua marginalização. Então, tendo essa compreensão, construir dentro da dialogicidade caminhos que levem à apreensão da sua realidade social e assim à sua emancipação. Uma demonstração da subjetividade como sendo constitutiva do ser social, inerente ao âmbito da autocompreensão objetiva. Isso ainda até hoje não é negado no serviço social. Apenas nós não trabalhamos mais com a questão da subjetividade. Por ser esse um termo utilizado na psicologia, então nós não estamos preocupados com as construções psicológicas, emocionais do indivíduo, ainda que indiretamente isso incida sobre o seu mundo material. Nós trabalhamos mais com o mundo material, o histórico do indivíduo. Aí sim torna-se inerente à sua autocompreensão objetiva do seu mundo. Por que dentro da construção histórica e material e dialética ele chegou àquela condição e o que pode ser feito para que ele saia daquela condição e encontre o caminho da emancipação na construção de uma nova ordem societária. Então a fenomenologia apresenta ainda, ela propõe a descrição fenomenológica como tarefa da sociologia. Descrição fenomenológica como tarefa da sociologia. O que isso objetivamente quer dizer? Que a sociologia tem responsabilidade de explicar os fenômenos que acontecem na construção das relações sociais. Isso não é totalmente verdade, porque não é apenas função da sociologia ou do serviço social, mas de um complexo trabalho interdisciplinar que vai da filosofia, da psicologia, da pedagogia, do serviço social. E aí entende-se por que o serviço social eloquentemente tem defendido o trabalho multidisciplinar, visto que o indivíduo que é matéria desse trabalho, que é exercício dessa profissão, que é o usuário, ele traz consigo não apenas a construção histórico-dialética material, mas ele também é um indivíduo emocional. Ele também é um indivíduo físico, biológico, que tem outras apreensões que exigem a necessidade da intervenção direta de outras ciências que vai além do exercício profissional do assistente social. Então, em muitos casos, isso vai acontecer no seu exercício profissional. Você precisa ter a capacidade científica, teórica, metodológica e instrumental de interpretar quando uma determinada ação está para além da sua capacidade profissional, não porque você seja incompetente, mas porque diz respeito a uma ciência multidisciplinar. E reconhecer isso não é feio, nem não é desmerecedor, por assim dizer, não é menos valorativo para o seu exercício profissional. Muito pelo contrário, você está demonstrando que entende até onde vai a sua profissão e quando começa a profissão do seu companheiro de trabalho, do seu parceiro, da sua rede, do psicólogo, do pedagogo. E aí vai construir-se aí então uma linha de respeito multiprofissional dentro da instituição que você trabalha. Muitos conflitos têm se gerado, porque algumas vezes a psicologia invade o campo de trabalho do serviço social, o serviço social invade o campo de trabalho da psicologia, invade o campo de trabalho da pedagogia, muitas vezes do psicanalista. Tem muitos assistentes sociais se comportando como psicanalista, tem muitos psicanalistas se comportando como assistente social. Isso é muito ruim e gera uma série de conflitos e de falta de respeito dentro das instituições e acaba que o próprio usuário daquela política fica confuso sem entender mais aonde vai o limite de cada um, aonde estão as possibilidades, quem realmente tem a resposta para a sua problemática. Então é importante que cada profissional atue especificamente dentro do seu campo de atuação e no momento que percebe que está cruzando a linha, faça então aí um encaminhamento para um outro profissional para que esse usuário, que é o objetivo principal do exercício de ambas as profissões, realmente alcance o objetivo do seu atendimento. Então a fenomenologia nas ciências sociais, ela tem como principal representante aí o Schutz, né?
propõe como objeto de estudo o mundo da vida cotidiana, que eu já falei, espaço-tempo presente e a relação face a face. Tem o método primeiro, o nível é o mundo da cotidianidade, tal como é experimentado pelo homem em atitude natural. Se apresenta através das tipificações, tipo ideias, que faz parte daquele princípio do construto de primeira ordem de interpretação, que você vai, dentro do conhecimento da própria matéria de ciências sociais, vai estudar muito isso. O segundo nível é o conhecimento científico, que é o construto da segunda ordem, ou seja, uma reinterpretação, diferença pela consistência lógica e coerência. Ainda apresenta categorias e princípios, como eu já disse aqui, intersubjetividade, compreensão, intencionalidade, subjetividade, cotidiano. A compreensão do mundo vivido deve ainda aprender as coisas sociais como significativas, a racionalidade, a interacionalidade, ou seja, um mundo construído sempre por ações e interações que obedecem a usos, costumes e regras. Então aqui é baseado nesse princípio que José Paulo Neto vai dizer que a fenomenologia é uma reatualização do conservadorismo. Em outras palavras, é um retorno ao passado, é um retorno àquilo que já foi superado, que já foi rejeitado. Então, a fenomenologia, como veio substituir o positivismo, ela faz algumas críticas ao positivismo, mas de outro modo continua praticando a mesma coisa, mas apenas de um modo diferente. Ou seja, e as críticas são nas explicações totalizantes e invariáveis, separação de fatos sociais e valores, e tem a pretensão de construir conhecimentos objetivos e neutros. E nós já sabemos que hoje, no exercício profissional atual, nós superamos a neutralidade. A fenomenologia criticou a neutralidade do positivismo e continuou praticando a neutralidade tal como era antes. Hoje, na contemporaneidade, o marxismo criticou a neutralidade da fenomenologia, criticou no positivismo e criticou no newtonismo, mas continua praticando a neutralidade. Então, nós precisamos superar isso, encontrar um caminho para superar a neutralidade dentro do serviço social, que ainda não está acontecendo. Obviamente que eu não vou generalizar para todo mundo, mas via de regra, na maioria ainda continuam trabalhando como sujeitos neutros em relação no exercício político, ético, profissional. E dentro da crítica da fenomenologia ao positivismo é a coerção da sociedade sobre o indivíduo. O que isso quer dizer? Quer dizer que no positivismo a sociedade era boa, o indivíduo que estava miserável, vulnerabilizado, alienado, marginalizado, era que não prestava. Isso usando um português bem informal. Ou seja, ele era o sujeito desajustado, ou seja, a sociedade exercia a coerção sobre o indivíduo, e se o indivíduo quisesse fazer parte daquela sociedade, ele precisava ser, abre aspas, curado, transformado, modificado. Ele precisava de um diagnóstico social e de uma intervenção para ele então ser curado do seu problema, para ser reintroduzido na sociedade, porque a sociedade era toda boa, né? E a fenomenologia, apesar de abordar de forma diferenciada esse mesmo princípio de sociedade boa e indivíduo desajustado, continua fazendo atendimento de caso, grupo e comunidade, individualizando os atendimentos e ainda culpabilizando e responsabilizando o usuário da política pública por sua alienação, por sua vulnerabilização. Queria mandar um abraço aqui para a Su. Su, só vou usar esse pronome aqui, porque a nossa discussão lá no grupo é grande a respeito desse princípio. O assistente social jamais, em hipótese nenhuma, não importa qual seja o grau de vulnerabilização, de alienação do indivíduo, jamais deve culpabilizar ou responsabilizar esse usuário por sua situação de vulnerabilidade, de marginalização, de alienação, de pobreza, trocando aqui num português bem pobre, mas ele tem que entender isso, que o usuário jamais deve ser responsabilizado ou culpabilizado. Muito pelo contrário. É dever do assistente social trabalhar junto com esse indivíduo, não para culpabilizá-lo, mas livrá-lo da culpa na construção e na emancipação desse indivíduo com relação aos direitos que o Estado tem lhe negado. Então vamos fazer aqui agora, para encerrar esse vídeo, algumas críticas à fenomenologia que faz com que ela hoje não seja compatível com o exercício profissional na íntegra. Parte dela ainda é,
mas não na íntegra. Número 1, não inclui os fenômenos estruturais, ou seja, não explica, trata o indivíduo isolado e não explica o porquê na estrutura do todo, em relação à família, em relação ao Estado, à história burguesa, da acumulação, ao capitalismo, à negação da mais-valia, enfim, não inclui os fenômenos estruturais. Não inclui os conflitos de classe, ela não estuda e não se preocupa em estudar os conflitos de classe média, classe alta, classe baixa, burguesia, proletariado. Ela não discute as características da dominação, o indivíduo que acumula, domina a força de trabalho, a mão de obra da maioria, explora tal qual como pode, faz cartel, constrói grandes companhias, grandes conglomerados monopolistas e exclui a maioria dentro de um princípio de acumulação de lucro, não se importando se aquela maioria que ele excluiu está passando fome e ele está ficando com o lucro gerado pelaquela mercadoria que todos participaram para construir, mas apenas uma minoria ficou com a economia gerada por aquela construção. Ela também não discute o poder nem a correlação de forças entre gêneros, por exemplo, homem, mulher, a classe homoafetiva, enfim, o negro, o branco, o índio. Não discute esse poder que existe entre o Estado, poder político, entre a sociedade e as minorias, que é o poder de calar, o poder de amordaçar, não discute. Ela também atomiza a realidade social, ela transforma a realidade social em apenas um núcleo. Toda a realidade social é única. Essa atomização, ela não encontra subsídio teórico hoje mais para o exercício profissional. Hoje nós sabemos que a cada cultura, a cada indivíduo, a cada território, a cada família, a cada sistema econômico, a cada cidade, a cada história que nos contam, a realidade social é diferente, as relações sociais são diferentes. Ela não considera também, isso são críticas à fenomenologia, a historicidade dos fatos sociais. Os fatos sociais, aqueles que foram ensinados por Emile Durkheim, que é a generalidade, a coercitividade. Ela não considera a historicidade dos fatos sociais, ou seja, da cultura social, dos fatos sociais em si, que trazem a obrigatoriedade do indivíduo cumprir determinada função cultural dentro de uma sociedade da qual ele participa. Ela afirma que superou o empirismo, mas de fato não superou, porque se observa na própria dialogicidade da construção desse teorismo, que a palavra observação do indivíduo, observação do comportamento, está sempre presente dentro do questionamento, dentro do desenvolvimento dos argumentos da fenomenologia. Então não houve uma superação do empirismo. A fenomenologia não serve às ciências sociais práticas, serve bem isso, mas serve à filosofia do pesquisador. Então é recomendável que o assistente social estude muito a fenomenologia, para que ele entenda completamente o seu conceito. Ela não serve à aplicação prática das ciências sociais, mas ela traz muitos componentes filosóficos para o pesquisador do campo social, no que diz respeito à observação, no que diz respeito à intencionalidade, à essência do ser, no que diz respeito à construção dos fenômenos por si, para si e entre si. Então é importante a fenomenologia, apesar de, para a questão técnica operativa do serviço social hoje, ela não oferecer muito aporte, quase nenhum, mas ela serve ao pesquisador do serviço social como base filosófica para a sua pesquisa.